Como vocês sabem, eu pesquiso a retórica do Bolsonaro, né, aquilo que ele diz, já tem alguns anos. Já são alguns anos aqui, desde 2017 que eu faço isso, mas principalmente desde 2018. Inclusive, escrevi um livro sobre isso, né? Esse livro aqui, Minha Especialidade em Matar, é uma frase do Bolsonaro, né, o título, e basicamente analisa aquilo que ele diz, aquilo que ele propaga, a mensagem do Bolsonaro. E daí, nesses anos, ainda hoje, eu não sei dizer, eu tenho dúvidas, para ser bem sincero, eu não sei dizer se nós temos aqui um estrategista, estratégia, eu não sei se nós temos um estrategista no poder, alguém que entende muito bem o que está fazendo e usa a desinformação, usa essas distrações de maneira brilhante para despistar, para tirar o foco de uma coisa para outra, né, aquilo que se chama de cortina de fumaça, né, usa de cortina de fumaça para poder simplesmente manipular a percepção coletiva, ou se é um estúpido completo que fala asneiras sem pensar nas consequências, depois se enrola, prejudica a si próprio, prejudica o seu governo, prejudica o Brasil, prejudica os brasileiros. Eu não sei dizer, eu não sei dizer. Eu não sei dizer, como eu falei, se há uma pessoa brilhante trabalhando para confundir a gente, ou se há um imbecil completo que só faz cagada. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Ou alguma coisa no meio, né? Uma mistura dos dois, ou alguma outra coisa que não esteja nesses dois polos aqui. Porque hoje eu quero analisar com vocês duas falas de ontem do Bolsonaro. Uma mais cedo, de manhã, e outra à tarde, quando ele desmente aquilo que ele disse mais cedo. E é algo também sistemático que ele faz inúmeras vezes. Antes de entrarmos nesses vídeos, nessas falas do Bolsonaro, só deixar o recado para vocês que na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, às 6 da tarde, 18 horas no Brasil, vai rolar um webinário no qual eu vou falar sobre por que acreditamos em fake news. Porque esse tipo de mentiras, de falsidades, de desinformação nos afeta tanto. Isso tem a ver também, inclusive, com falas do presidente. Então, se inscreva, o link para você participar do webinário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Participe e segunda-feira a gente fala mais especificamente sobre isso. Então vamos assistir ao primeiro vídeo do Bolsonaro falando sobre a pandemia e a China. Assistam. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Então, para resumir, você tem o Bolsonaro atacando a China. Mais uma vez, o governo Bolsonaro antagonizando o maior parceiro comercial do Brasil e uma das maiores potências econômicas do planeta. Inclusive, é o país que é o principal responsável por fabricar e fornecer os insumos para a vacina no planeta, né? Não apenas no Brasil, mas no planeta. Então, tem Bolsonaro dizendo aqui, jogando a ideia, né, mais uma vez, do vírus chinês, ou seja, que a China teria criado o vírus, eu já falei sobre isso essa semana, inclusive, semana passada, não sei, falei sobre isso, que teria criado o vírus e quem se beneficiaria com isso, né? E ele menciona o país que teve o maior crescimento do PIB. Ele não menciona nominalmente a China, mas a gente sabe que a China, inclusive aqui eu vou pôr uma reportagem para vocês sobre a projeção para 2021 do crescimento do PIB de alguns países, e a China disparada, né? A recuperação econômica da China será muito maior do que outros países, principalmente porque, até onde a gente saiba, foi o primeiro país a controlar de maneira eficaz a propagação do coronavírus e retomar a sua atividade normal, retomar a sua economia. Enquanto outros países do mundo estão ainda brigando com a pandemia, brigando com o coronavírus, lutando para poder, sabe, controlar a contaminação, a China, como eu falei, até onde a gente sabe, né, porque de fato a mensagem oficial também é questionável, mas até onde a gente sabe, foi um dos primeiros países a controlar e quase não houve mais casos depois disso. Como eu falei, a gente pode questionar se é verdade ou não, mas são os dados oficiais que a gente possui.
Então, se você olhar esse gráfico aqui, você percebe que a China está disparada nos países que vai se recuperar melhor esse ano, né, o crescimento do PIB em comparação dos países. Então tem China, Coreia, que foi outro país também que lidou bem com a pandemia, Indonésia, o mundo inteiro, Turquia, Rússia, e daí países que vão ou se recuperar pouco ou nada, né? Estados Unidos, Austrália com encolhimento econômico, Arábia Saudita, Japão, o Brasil lá embaixo. O Brasil vai ser muito impactado por isso, porque ainda o negócio está fora de controle. E daí o Bolsonaro, além de falar isso, né, além de jogar essa ideia de que a China vai se beneficiar com a pandemia e que criou o vírus, ele menciona que existem tipos de guerras, né, não tradicionais, não convencionais, como guerra bacteriológica, como guerra radiológica, e ele menciona ali outros tipos de guerra, ele não fala ali, mas guerra cibernética, por exemplo, outros tipos, outras estratégias que países adotam para desestabilizar os seus adversários e ter ganhos políticos, econômicos e outros tipos de vitórias, né? A Rússia faz isso, né? A Rússia empreende um verdadeiro embate cibernético pelo planeta, inclusive hackeando os Estados Unidos ali, servidores dos democratas, ou seja, você tem, de fato, você tem isso acontecendo, né? Então, o Bolsonaro não inventou isso, embora, quando ele joga essa ideia, certamente tem um profundo cunho de teoria conspiratória. Nada nos assegura, pelo contrário, até onde a gente sabe também, e pesquisadores foram para a China investigar isso, até onde a gente sabe, a origem do vírus, a origem do coronavírus é natural. Foi um vírus que surgiu na natureza, passou por uma espécie intermediária e chegou ao ser humano. Não tem menor evidência até agora, ou mesmo suspeitas reais, né, concretas, de que possa ter sido criado no laboratório ou que tenha vazado de um laboratório intencionalmente para prejudicar o planeta. Principalmente porque seria uma burrice enorme, né? Por mais que a China esteja se recuperando economicamente, os prejuízos mundiais e da China também foram enormes ao longo de 2020. A China até conseguiu recuperar a sua economia no final do ano, recuperar as perdas econômicas, né, até o final de 2020, mas mesmo assim foi um país que foi prejudicado por isso e um retrocesso, né, um encolhimento global da economia vai impactar nas compras também de produtos da China. Então, ele joga essa teoria conspiratória. Isso cai muito mal, obviamente, né? Porque, como eu falei, ele está atacando um parceiro comercial importantíssimo do Brasil e produtor de insumos das vacinas. Ele ataca um importante player internacional e daí depois ele é obrigado a se retratar. Mais tarde o Bolsonaro volta e daí diz o seguinte: Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu estou Não, pensando. peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, tá? Que é guerra química, guerra nuclear. Eu sei porque tenho a formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? Tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. Foi mal interpretado, então, Não, presidente. vocês que interpretaram. Ou seja, ele vai e recua. Não disse China, não falei China, quem falou China foram vocês, então ele vai e joga a culpa na imprensa. Ou seja, eu não falei nada de errado, eu não disse nada de errado, eu não inventei nada, eu não criei nenhuma teoria conspiratória, eu não ataquei a China, vocês da imprensa que são desonestos. E aí que entra a minha dúvida, né? Como eu falei no começo, eu não sei se é um sujeito brilhante, não sei se é um sujeito genial que sabe manipular a imprensa, ou se é simplesmente um imbecil completo. Porque o que acontece? Por um lado, você tem a CPI da Covid acontecendo agora, né? E que pode trazer evidências comprometedoras, mais evidências, né? Mais do que a gente já possui, evidências comprometedoras contra o Bolsonaro e que pode levar à prisão do Pazuello, como a gente falou ontem aqui, e pode levar, inclusive, ao impeachment do Bolsonaro, que a gente espera que aconteça, a prisão do Bolsonaro, se possível, né? Porque é um sujeito que é responsável, em grande parte, pelo genocídio brasileiro agora, então esperamos que leve à prisão do Bolsonaro também, pode ser que leve a isso. Você tem a CPI acontecendo, traz revelações, algumas revelações bombásticas pelo menos, né, ou pelo menos mais ou menos bombásticas sobre esse caso, o Mandetta, por exemplo, depondo, dizendo que tem um comitê paralelo de assessoria do Bolsonaro com o Carlos Bolsonaro junto, ou seja, além do Ministério da Saúde, você tem um outro grupo de teóricos da conspiração, pessoas que estão ali jogando essas ideias para o Bolsonaro, então isso pode complicar a vida do presidente, e daí você tem isso acontecendo, e muita gente está dizendo que ao atacar a China agora, isso é mais uma vez
uma cortina de fumaça, ou seja, é para despistar, tirar o foco da CPI e jogar para outra coisa. E daí eu repito aquilo que eu já disse, né? Eu não sei que tipo de cortina de fumaça é isso. Que tipo de ganho político o Bolsonaro tem ao tentar desviar o foco da CPI da Covid e jogar isso para uma crise internacional com a China? Eu não sei que tipo de vantagem isso tem. Assim, se for cortina de fumaça, é uma cortina de peido, né? Uma cortina de merda, porque ele está prejudicando mais o país e se prejudicando mais. Então, assim, ele joga evidências contra ele próprio, ele joga mais complicação, ele joga mais caos. Então, se for uma cortina de fumaça, é uma cortina de fumaça de caos. É para simplesmente confundir as pessoas mais uma vez. Então, não sei até que ponto que isso é eficaz, não sei até que ponto que isso favorece alguma coisa para o Bolsonaro, complica a vida dele, piora a situação dele, mas ele vai e se desdiz, né? Ele diz uma coisa e se desdiz, e daí entra um outro aspecto, que daí sim, esse é algo sistemático do Bolsonaro, e nós sabemos que é intencional, não é acidental isso, que é o ataque que ele empreende contra a imprensa. É o ataque que ele empreende contra os canais de comunicação, contra a Folha de São Paulo, contra a TV Globo, contra outras revistas, jornais, televisões, que aí sim existe um trabalho concreto, real, de deslegitimação, de destruição da credibilidade da imprensa tradicional. Então, o Bolsonaro joga uma informação, a imprensa reproduz, publica isso, e depois ele diz que é mentira, e daí quem sai mal na fita, quem fica com a credibilidade manchada ou arranhada é a imprensa, porque divulgou uma notícia falsa, divulgou uma notícia que não estava verificada. Isso acontece muito, por exemplo, com as demissões no governo Bolsonaro. Por exemplo, surge um boato, surge ali uma conversinha nos bastidores de que um ministro vai cair. Daí a imprensa vai reproduzir isso, segundo fontes, o ministro tal vai ser demitido. E daí o Bolsonaro vai e diz, não vai cair, não vou demitir essa pessoa. E daí a imprensa sai com a cara de tacho, né? Tipo, pô, propagamos uma notícia falsa. 2 semanas depois, o Bolsonaro vai e demite a pessoa. Um caso recente, inclusive, foi do Felipe G. Martins. Felipe G. Martins, que é um olavista, que é o assessor especial da presidência, ou seja, alguém muito próximo do presidente e que leva esses teorias conspiratórias, como o da China agora, para o Bolsonaro, né? É o interlocutor, é a voz olavista no ouvido do Bolsonaro. Ele se envolveu numa polêmica enorme, que foi a polêmica do gesto supremacista branco que ele fez durante uma comissão do Senado. Ele faz um gesto supremacista branco, isso leva a uma indignação coletiva, uma revolta coletiva. Quem cai é o Ernesto Araújo, o assessor especial, o Felipe G. Martins. Surge um boato de que ele vai cair, que ele vai ser demitido, mas depois isso é desmentido e ele continua lá. Então a imprensa repercutiu isso, a imprensa foi lá, divulgou isso, e no final das contas, o Felipe G. Martins ainda está no cargo dele, mesmo com cobrança da China. A China agora, o embaixador da China, está pedindo a cabeça do Felipe G. Martins, porque diz que ele atrapalha as negociações entre Brasil e China, e ele está lá no cargo ainda. E daí, não é o Felipe G. Martins apenas que atrapalha. O Ernesto Araújo atrapalhava, o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, atrapalhava, o Bolsonaro atrapalha. Se há um elemento que incomoda as relações entre o Brasil e seu maior parceiro comercial, a China, se há um elemento que faz isso, é o Bolsonaro e o seu governo de caos. Não é o Felipe G. Martins, não é o Ernesto Araújo, não é o Weintraub, é o Bolsonaro. O problema do Brasil hoje, gente, não são os ministros do Bolsonaro. O problema hoje não são, os bolsonaristas no Congresso. O problema hoje é o presidente da República. É um sujeito que tem levado o Brasil para o fundo do poço, para o buraco, tem levado morte para o Brasil, tem levado destruição, tem levado o atraso de vida. E que vai prejudicar ainda mais o Brasil nos próximos meses adiante. O modo como ele governa, o modo como ele opera, aquilo que ele diz, a retórica bolsonarista. E aqui eu preciso insistir nesse ponto porque é o meu objeto de estudo. A retórica do Bolsonaro ela é altamente destrutiva. Ela tem desdobramentos na sociedade brasileira que é difícil mensurar o impacto. E isso tem a ver, a gente pode ver de maneira clara, pelo menos, no modo como os brasileiros se comportam na pandemia. Não dá para menosprezar a comunicação oficial do presidente, aquilo que ele disse sobre saiam para a rua, é só uma gripezinha, brasileiro não pega nada. Aquilo que ele disse tem impacto na vida dos brasileiros. E junto com isso, uma máquina de fake news que é operada, até onde a gente saiba também, de dentro do Palácio do Planalto, pelos filhos do Bolsonaro, o tal gabinete do ódio, que usa as redes sociais para propagar essas mentiras. E aqui a gente entra mais uma vez nas fake news. Então, para entender como funciona isso, se inscreva,
para o meu webinário na segunda-feira, dia 10 de maio, para a gente poder falar mais sobre esse assunto especificamente, sobre como essas mentiras, essa desinformação, essa tática de confundir as pessoas tem sido usada de maneira eficaz por esse governo. O Bolsonaro chega ao poder, em parte pelo menos, graças a mentiras, e ele se mantém com a base engajada, com a base mobilizada, graças a mentiras também. E quando ele joga isso aqui da China, ele está trabalhando com mentiras, está trabalhando com teorias conspiratórias, olavistas, ou seja, isso aqui vem direto do Olavo de Carvalho via Felipe G. Martins no ouvido do Bolsonaro, ele joga uma asneira dessa, prejudica o Brasil, prejudica a sua vida de um modo ou de outro, porque se faltar vacinas agora, se faltar insumos para vacinas, é porque o Bolsonaro falou merda mais uma vez prejudicando a vida dos brasileiros, mais uma vez causando mortes, e daí, como eu falei, eu não sei se esse cara é um gênio ou se é a maior besta quadrada que já entrou num posto de poder na história da humanidade. Eu não sei dizer. Eu tendo a pensar que é a segunda opção, mas não sei dizer. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essas falas do Bolsonaro de ontem, né? Primeiro atacando a China, depois dizendo que não atacou a China, e qual dessas possibilidades você pensa que é a mais plausível? Um gênio da estratégia, um estrategista, ou um asno ignorante e que está destruindo o Brasil? Ou alguma outra coisa também, né? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se inscreva para o webinário na segunda-feira, os links estão aqui na descrição e no comentário fixado, e confira os livros, né? Principalmente esse aqui sobre o Bolsonaro, que já está há quase um ano entre os mais vendidos da Amazon na categoria de política. E tem uma razão também, porque agora ele vai e comprova, né, que ele de fato é um especialista em matar pessoas. E o preço é altíssimo. O preço em vidas humanas é altíssimo, infelizmente. Os brasileiros optaram por isso, um percentual da população votou nessa monstruosidade e agora todos os brasileiros estão pagando o preço. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau.